versículo 20. Colossenses 2, 20. Todos abriram? A palavra do Senhor diz assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Vamos orar? Santo e eterno Deus, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença. Mais uma vez em oração. E dessa feita, Senhor, pedindo-te que fale conosco, que ministre o nosso coração, que instrua-nos, que aquilo que nós precisamos saber, aquilo que nós precisamos entender, recaia sobre nós nessa noite. Ache no nosso coração pouso, ache em nosso coração um terreno fértil, que possa prosperar a 100 por 1. Esse é o nosso desejo, fazer a Tua vontade. E a Tua vontade só o Teu Espírito pode nos ensinar. Por isso fala conosco, e em tudo nós te daremos a honra, o louvor e a adoração, pois só o Senhor é digno, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Eu vou começar esse culto com uma loucura, tá? Obviamente que nós não cremos em reencarnação. Isso é antibíblico. Não existe. Mas suponhamos que você morresse hoje e Deus te desse a oportunidade de você nascer em outro país. Qual país você gostaria de nascer? Só não vale o Brasil de novo, tá? Ainda que você queira nascer no Brasil de novo. Qual país você gostaria de nascer? Suíça. Suíça? O que mais? O que mais poderia dizer? Você sabe que em Suíça você não ia comer feijão, né? Mas essa é a segurança lá, a educação é outro mais. Se matapá, você não ia comer, a acarajé você não ia comer. Alguém mais queria nascer em outro país? Mas se chegasse lá, não ia chegar não comer nada disso. Ia chegar novo, ia ser outra pessoa, ia pegar o costume de lá. Né? Só Suíça? Só o diácono vai vir? Venezuela aqui. Tem uns aqui que gostariam de ir para Cuba. Onde Cuba? A ilha mágica. Só Suíça? Estados Unidos. É mesmo? Você sabia que se você nascesse na Suíça, você não falaria essa língua? Português?
que se você nascesse nos Estados Unidos, você não falaria essa língua? Português. Você sabia que muitas das comidas que você tem aqui, lá você não teria acesso? Muitos dos costumes daqui e lá são absurdos. Sabia disso? Sabia disso? Você entendeu onde eu quero chegar? Você entendeu onde eu quero chegar? Espero que você tenha entendido sem eu ministrar. Você morreu por esse mundo. É o que diz a Bíblia. Você morreu por esse mundo. É assim que começa o texto. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, por que como se vivesseis no mundo e sujeitais às ordenanças do mundo? Você é cidadão do céu. Você morreu no dia que você aceitou a Jesus Cristo. Você se batizou. Você morreu para este mundo. O teu modo de vida, o nosso modo de vida é outro. As nossas expectativas são outras, porque quem nasce na Suíça, com certeza a expectativa não é a mesma de quem nasce no Brasil. As aspirações não são as mesmas de quem nasce no Brasil. Nos Estados Unidos, da mesma forma. Embora lá também tenha pobre. A gente tem essa ilusão que os outros países não tem pobre. Né? Vai ver a França agora com o império que fizeram com os pobres. Parece que não tem, parece que na França não tem pobre, né? O que verdadeiramente faz jus ao que Jesus Cristo falou para Judas. Os pobres vocês sempre têm. Porque as igrejas de hoje, algumas igrejas pregam que parece que não tinha pobre no meio do povo de Deus. E que nunca vai ter pobre no meio do povo de Deus. Só vai ter gente que vai ter Lamborghini, Mercedes, Ferrari, casa na praia, mas não é casinha não, é casa na praia, né? Os pobres sempre teremos. Foi isso que Jesus Cristo falou. Mas voltando para você morreu para os rudimentos do mundo. Você já parou para pensar o que significa rudimento? Você sabe o que significa rudimento? Quem sabe aqui rudimento? Quem já ouviu a palavra rudimentar? Hã? Costume o quê? Não necessariamente. Rudimentar significa um costume, mas um costume primitivo. Dos primórdios, que vem se trazendo de algum tempo e que se tem esses costumes. Rudimento é isso. É mais ou menos isso. Se você quiser ver aí um pouco. É aquilo que nos remete ao que é primitivo. Então, quando o apóstolo Paulo ele diz aqui: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, ou seja, são tradições, são situações que vêm desde os primórdios, que seduz, que envolve as pessoas, mas que na verdade nós já deveríamos estar mortos para essas coisas. Ou seja, os nossos olhos não brilharem mais
não almejarem mais essas coisas. Você já morreu para os rudimentos do mundo. Vocês olharam aí? É isso aí mesmo? Está escrito aí? Rudimento? Costumes, tradições, costumes, ensinamentos primitivos. Poderia ser assim, ensinamentos primitivos. Nós estamos ou deveríamos estar mortos para essas coisas. Tem muitos ensinamentos lá dos primórdios que não são aqui no Brasil, tá? Eu só dei a sugestão de você nascer em outro país, porque se você nascesse em outro país, os costumes seriam completamente diferentes daqui. Completamente diferentes daqui. Se for um país sul-americano, já é diferente daqui. Como a diaconisa Deise fala, você precisava se preocupar com feijão, agora você nasceu lá. O suíço que nasce lá não se preocupe em comer feijão, feijoada. Não se preocupe em comer acarajé, talvez nem saiba o que é acarajé. Se nunca veio para cá, talvez não saiba o que é acarajé. Então é isso que Cristo, ou melhor, é isso que o apóstolo Paulo nos sugere aqui. Morremos, e aí nós precisamos ser remetidos àquilo que Jesus Cristo falou para Nicodemos. Importa nascer de novo. Primeiro a gente morre para o mundo para nascer para Cristo. Se você morreu e você está vivo, é que você nasceu de novo. E se nasceu de novo, as nossas aspirações precisam ser outras, porque somos agora cidadãos do céu. Inclusive, nós vamos ver aqui. Nós precisamos pensar nas coisas lá do alto. O nosso pensamento, nossas aspirações precisam estar nas coisas lá do alto. Nós cantamos aqui, no louvor foi dito: aquele que crê em mim, para as mesmas obras que eu fiz, e ainda maiores, fará. Deus investiu pesado na minha vida e na tua vida. Ninguém investiu tanto na nossa vida como Deus. Sabe para quê? Sabe para quê? Você sabe para quê? Para que no mínimo a gente faça as mesmas obras que Jesus Cristo fez. O quanto você tem se esforçado e pensado nas coisas desse reino, o quanto você tem se esmerado para as coisas desse reino, o quanto você tem gastado da sua vida para as coisas desse reino, em detrimento às coisas do reino que você já deveria ter morrido. Porque se morremos com Cristo para os rudimentos do mundo, já não somos cidadãos da terra, somos cidadãos celestiais, de onde nós aguardamos o nosso Salvador.
Deus, eu vou dizer mais uma vez, investiu pesado, pagou um alto preço, para que no mínimo façamos as mesmas obras que Ele. Eu não vou nem dizer de fazer obras maiores, no mínimo fazer as mesmas obras que Ele fez. Eu e você, eu não posso estar fora disso, e nem quero estar fora disso. Você acredita que Deus tem expectativa que você ore por um defunto e ele ressuscite? Você acredita que Deus tem essa expectativa? E que Ele investiu para isso? Que você ore por um cego e ele volte a enxergar? Você e eu, tá? Quem gostaria de estudar aqui? Eu não vou nem falar lá dos Estados Unidos, tá? Falar que é a melhor que da Bahia. A melhor faculdade da Bahia é a UFBA, né? Já foi. Já foi, não é mais? Só militância agora. É militância, né? Faculdade está tudo a mesma coisa. Né? Tá muito então, Harvard, tá? Quem gostaria de estudar lá? Pronto. É que vocês não querem ir para a militância, não vão para a melhor. Harvard, quem gostaria de estudar lá? Quem gostaria? Lá só entre os melhores. Lá não entra peco, não. É, mãe? Lá deve ter uma estrutura monstra, né? Para ser considerado uma das melhores faculdades do mundo, se não a melhor. Deve ter uma estrutura monstra lá. Estrutura de tudo, né? Professor, não? Professores, tudo. Os melhores. Alguém investiu pesado para chegar nessa estrutura, para sair de lá os melhores. E só sai de lá os melhores. Só entra os melhores e só sai de lá os melhores. Entendeu onde eu quero chegar? Ninguém investiu tão alto na tua vida como Deus. Te colocou na melhor faculdade que existe, a igreja. A maior faculdade que existe é a igreja. A maior escola que existe é a igreja. O melhor professor está aqui, que tem autoridade sobre tudo e sobre todos, que domina todas as áreas. Você acha que quem não gosta de estudar, estuda lá em Harvard? Não chega nem na porta. Mas aqui Deus aceita. E sabe qual é o melhor ou o pior? Não sei. Você sabe qual é? É que Ele sabe todos os teus defeitos, mas ainda assim Ele investiu em você. Ele investiu em mim. O quanto você tem investido nessa faculdade? Para se tornar pelo menos aquele que faz as mesmas obras que ele fez. Porque ele já nos instrumentalizou de tudo isso. Vamos voltar lá para Efésios capítulo 4? Você nem lê, só vou lembrar de novo. Levou o cativo, o cativeiro e deu dons aos homens.
Ele mesmo constituiu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, para que nós atinjamos a estatura de para que o que acontece no meio da igreja seja glória para Ele. Tiago ele diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito desce no meio dessa faculdade. Sabia disso? Que toda boa dádiva e todo dom perfeito desce no meio dessa faculdade, que é a igreja. O dom perfeito é derramado nessa faculdade que é a igreja. A maior que tem, a melhor que tem, e que nós não valorizamos tanto assim, porque achamos que tem outras melhores aí fora. Ah, pastor, mas a igreja não é faculdade, isso está de brincadeira com a gente. Uma faculdade é o local onde você adquire o quê? E o que mais? Você adquire conhecimento e talvez desenvolve um dom. É assim. Talvez você já tenha o dom ou não tenha, mas você desenvolve. E a igreja é o quê? O que é a igreja? A igreja é para quem se esforça, você adquire conhecimento e desenvolve dons. Que tal você investir mais nessa faculdade? Quem já é graduado nessa faculdade aqui? Quem já é pós-graduado nessa faculdade? Quem já tem MBA aqui nessa faculdade? Você já morreu para os rudimentos do mundo? Ou deveria ter morrido para os rudimentos do mundo? Vamos lá para Romanos capítulo 12 de novo, versículo 2. Textinho que eu sempre cito aqui. Não vos conformeis presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que assim experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. O apóstolo Paulo nos fala, no versículo 1, que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. E depois ele diz: não se conforme. Não se conforme com o presente. E não se conformar, o que significa não se conformar? Vou dar um exemplo prático. A pessoa tem uma sandália, a sandália dele é cheia de prego para ele sair. A pessoa fala assim: não se conforme com isso. O que é que a pessoa está dizendo para ela? Isso é.
Isso é muito pequeno para você. Isso te desvaloriza. É ou não é? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não se conforme com o presente século. Nós estamos conformados com aquilo que o século nos dá, com aquilo que o presente século nos oferece. Nós estamos acostumados, conformados com isso. E o que o apóstolo Paulo também está dizendo aqui: olha, você já morreu para essas coisas. E nós estamos conformados e achando que isso é muita coisa, que a sandália toda remendada é muita coisa. Porque desde os primórdios assim nos foi ensinado. Não se conforme. Você já morreu para os rudimentos do mundo. Como isso é possível, pastor? Como é possível a gente entender que morremos, que somos uma nova criatura, que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, porque quem está em Cristo, como diz aqui, já que você morreu com Cristo para os rudimentos, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, o que é velho, o que é rudimento, melhor dizendo, ensinamentos velhos, primitivos. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Como então andar nessa dimensão de morto para os rudimentos do mundo e vivo para as maravilhas do Reino de Deus? Vou dizer de novo: como vivermos como mortos para os rudimentos do mundo e vivos para as maravilhas do Reino de Deus. Isaías, ele diz no capítulo 40: não vos lembrei das coisas passadas, nem recordeis as antigas. Eis que estou trazendo uma coisa nova à luz, porventura não percebeis? Qual é a última geração aí desse iPhone mesmo? 15? Hã? Já saiu 16 já? Misericórdia. Já saiu 16 ou não saiu? É o 15 Pro, saiu 16? Não. Então nem aí com essas coisas. É o 16? É o 15 mesmo? Vocês estão antenados. Estão percebendo as coisas novas. É isso que Deus está falando para você. Não vos lembrei das coisas passadas, eis que estou trazendo uma coisa nova à luz. Porventura você não percebeu ainda? Você já percebeu a coisa nova que Deus trouxe para você? Só pode andar, viver como morto para os rudimentos do mundo e vivo para as maravilhas quem percebe, quem está aberto, quem está atento. O quanto você tem atentado para aquilo que Deus quer, pode e vai fazer na tua vida. O quanto você está atento? Ou você ainda está preso às coisas que o mundo pode te oferecer? Seja mais atento às coisas que Deus pode te oferecer.
Eu me incluo nisso, tá? Irmão, se você tivesse um pastor, eu vou começar por mim, tá? Se você tivesse um pastor que todo tipo de enfermidade que as pessoas chegassem aqui, eu orasse e elas fossem curadas. Você já imaginou isso? Chegasse cego aqui e orasse, fosse curado. Surdo, eu orasse, fosse curado. Paralítico, eu orasse, fosse curado. Parou para pensar nisso? Obviamente que tem uma série de implicações. O poder não está em mim, o poder está em Deus. Eu sei que já orei por alguns casos e já aconteceram. Não orei para o cego aí e chegou, não. Tá? Cego, não. Mas o quanto você está atento às coisas novas que Deus quer trazer? Que Deus traz. O quanto você está atento? O quanto você está aberto para essas coisas novas? O quanto você tem se esforçado por essas coisas novas? Quem nasceu lá evangélico aqui? E quem não nasceu no evangélico? Quem não nasceu no evangélico? Levanta. Nós somos ensinados de uma forma. Nós tínhamos umas expectativas. No dia que nós aceitamos a Jesus, será que essas expectativas mudaram? Será que as nossas aspirações mudaram? Ou nós continuamos com os rudimentos, os ensinamentos primitivos que nós tivemos, que o nosso pai, que o nosso avô, que o nosso bisavô, que o nosso tataravô tiveram? Eu estou falando em todos os âmbitos, em todas as áreas. Nós precisamos ter cuidado, porque já morremos para os rudimentos do mundo. Amém? Então precisamos estar atentos e abertos para as coisas novas que Deus quer trazer. Ele diz lá em Isaías: eu vou abrir rios no erro, eu vou abrir caminho no deserto. Sabe para quê? Para dessedentar o meu povo. Estou lendo o livro de Isaías. Eu li ontem o capítulo 30. Hoje eu não li porque eu fui ler a palavra de hoje, que eu ia ministrar. E Deus estava falando para o povo dele o quanto o povo confiava no Egito, o quanto o povo buscava no Egito a solução dos seus problemas, das suas guerras. Quando tinha guerra em Israel, Israel pensava logo no Egito, em carros, cavalos, cavaleiros. Ou seja, o Egito era o refúgio. O Egito era a expectativa de solução e de vitória. E Deus repele o seu povo, reprime o seu povo justamente por isso. Hoje nós não precisamos, nós, povo de Deus, não precisamos de carros, cavalos,
nem cavaleiros. Mas nós sabemos quem representa o mundo para nós. Você sabe quem representa, ou melhor, quem representa o Egito para nós? Você sabe quem representa o Egito para nós? Você sabe? Quem é que representa o Egito para nós? Hã? Eu não estou dizendo nada, estou perguntando, tá? Resposta de vocês. Quem representa mesmo o Egito? A representação do Egito para nós, a igreja hoje, que é? Então, nas tuas guerras, aonde você tem depositado a tua experiência de vitória? É isso que Deus está falando, que se representa o mundo. Quando você tem os seus problemas, as tuas guerras, as tuas dificuldades, onde você vai buscar socorro? É isso que Deus está falando. Se o mundo representa o Egito e o Egito representa o mundo, se Faraó representa Satanás, é o que nós entendemos. Ou não? Estou falando algo absurdo aqui? Então, se nós traçarmos esse parâmetro, nós também cantamos aqui, né? O Espírito da verdade que o mundo não pode. Você já parou para pensar nisso? Que o Espírito da verdade não se manifesta no mundo? Se não se manifesta o Espírito da verdade, se manifesta o quê? Eu não estou falando, eu só estou perguntando, tá? Se o mundo não pode receber o Espírito da verdade, o que o mundo recebeu? Se o mundo não recebeu o Espírito, não pode receber o Espírito da verdade, ele recebeu o Espírito da mentira. Isso é o que Jesus Cristo falou. O mundo não pode receber o Espírito da verdade. Então, se nós avaliarmos ao pé da letra o que Jesus Cristo falou, tudo que é gerado no mundo é produto de um espírito de quê? Se ele não recebe o Espírito da verdade. Isso é muito radical, pastor. O mundo todo jaz nu. Está escrito na sua Bíblia isso? Na sua Bíblia está escrito que o mundo todo jaz. Você sabe o que significa a palavra jaz? Sim. É? Está. Jaz também tem uma conotação de morrer, tá? Tem significado também. Bom. Segunda coisa para você vive, que loucura, para você viver morto para os rudimentos do mundo e vivo para as maravilhas. A segunda coisa é entender que as coisas de Deus é loucura para o mundo. Conceder, entender e conceder. Só pode viver morto para os rudimentos do mundo e vivo para as maravilhas de Deus aquele que entende e concebe que as coisas de Deus são loucura para as coisas do mundo. Inclusive lá na tua Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 1, por favor. Eu gosto demais desse texto, né? Como diria o mineiro, mas por demais. Sou. O mineiro fala sou. Abriu? 1 Coríntios, capítulo 1.
Antes de ler um, vamos logo no 2, tá? Vai logo no 16, o último. Alguém lê aí, por favor? A minha Bíblia está aberta já, mas eu quero que você lê. 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, Que eu possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? Quem lembra qual foi o texto que nós lemos domingo e o que falava? Se nós não retemos o cabeça, se não retém o cabeça, mas nós temos a mente de Cristo, não temos a mente de Cristo? Quem tem a mente de Cristo aí? Você tem a mente de Cristo? Beleza. Então vamos lá. Então lê aí, por favor, o versículo 18, a partir do 18, capítulo 1. Eu vou ler, tá? Certamente a palavra de Deus, ou melhor, a palavra da cruz, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder. Para os que se perdem, é loucura. A palavra de Deus para você deve ser o quê? Deve ser o quê? Poder de Deus. A palavra de Deus é poder de Deus. Ou seja, quando você lê a palavra de Deus, você já tem que ler e dizer: aqui está o poder. Fala isso para a pessoa que está. Todas as vezes que você lê a palavra de Deus, você tem que entender que ela é o poder de Deus. Por isso está, vamos acompanhando, por isso está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? É uma pergunta? Isso é uma pergunta? É uma pergunta? Está o sinal de interrogação aí? Mas se você parar para analisar, isso é uma pergunta ou uma afirmação, mesmo com o sinal de interrogação? Porventura Deus não tornou loucura a sabedoria do mundo? É uma pergunta recheada de afirmação. Visto como a sabedoria de Deus, ou melhor, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem no quê? Pela loucura da. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Você sabe do que o apóstolo Paulo está falando aqui, né? Duas passagens. Uma vieram os judeus e pediram um sinal a Jesus Cristo. Eles falaram: um sinal não será dado. Depois vieram da dispensação da Grécia, gregos, e queriam conhecer a sabedoria de Jesus Cristo. Uns pedem sinais,
Outros pedem sabedoria. Quer dizer, os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus. Para o judeu, Cristo crucificado é escândalo. E para o grego, é o quê? Loucura. Mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo poder e sabedoria de Deus. Tanto judeus quanto gregos que se convertem precisam ouvir que Jesus Cristo é poder e sabedoria. Os gregos precisam, ou melhor, os judeus precisam entender que Jesus Cristo é poder de Deus. E os gregos precisam entender que Jesus Cristo é. Você sabe por que essas duas vertentes, você entendeu, consegue entender aqui, porque essas duas vertentes, os judeus que se convertem precisam saber que Jesus Cristo é poder de Deus, e os gregos precisam saber que Jesus Cristo é sabedoria. Você sabe por quê? Porque não tem um povo na terra que tenha mais experimentado o poder de Deus do que os judeus. Mas eles não creem que Jesus Cristo é o poder de Deus. Quando eles se convertem, eles precisam entender que Jesus Cristo é o poder. Existe um povo conhecido na humanidade que tenha mais sabedoria que os gregos? Existe? Não. Quando os gregos se convertem, eles precisam entender que sabedoria é Jesus Cristo. Ou seja, se nós pegarmos nessa linha dos gregos, quando chegar com a sua sabedoria, querendo nos apresentar essa sabedoria, opa, baixa a bola. Sabedoria quem tem é Jesus Cristo. Baixa. Ah, não, mas porque na nossa nação isso, nós temos isso e aquilo outro, sabedoria, o filósofo, e Sócrates, e isso, e aquilo outro. Menos. Sabedoria Cristo. Baixa a bolinha. Então a sabedoria do mundo é aniquilada, porque a nação conhecida até hoje como a nação mais sábia, de onde é oriundo a maior parte da sabedoria do mundo, é a Grécia. A maior parte da sabedoria não, mas as coisas mais salutares, mais na Grécia. Mas sabedoria é Cristo. Baixa a bola. Então não existe nenhuma outra sabedoria ali fora que se compare à sabedoria de Cristo, porque a nação conhecida como o ápice, o apogeu da sabedoria é a Grécia, tem que chegar diante de Cristo e baixar a bola. Então não tem nenhuma, o que está deixando expresso, não tem nenhuma sabedoria aí fora que se compare à sabedoria de Cristo, que eu tenho acesso, que você tem acesso. Entendeu? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Se Deus se apresentar, que Deus não vai se apresentar fraco, mas a fraqueza de Deus, se juntar os homens todos, é mais forte. Deus é mais forte do que os homens todos unidos. A fraqueza, que Deus não tem fraqueza. Irmãos, diz o que aí mesmo? Versículo 26. O que é que ele diz aí? Irmãos, 26. Alguém está acompanhando? Não, reparai. Hã? Reparai. Reparai. O que
que seria reparar? Hã? O que seria repara, menino? Você repara. Repara. Rapaz, quando o pai e uma mãe falam assim, repara, menino, repara. Você está brincando, né? Olha, menino, repare, viu? E vai falar, repare, viu? Irmãos, reparai, pois em vossa, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Interessante isso, eu nunca parei para avaliar isso aqui, tá? Esse texto, dessa forma, não é que não são chamados sábios, os que não foram chamados muitos. Eu vou explicar o porquê disso aqui, tá? Você sabe que a pior coisa, segundo dizem aí, eu não posso dizer categoricamente, para uma pessoa que vai fazer um teste do Detran, que não passou, não é nem isso, uma pessoa que vai para a autoescola, que já sabe dirigir, a pior coisa que tem para um instrutor é essa pessoa? Você sabia disso? Porque já está cheio de vícios. É isso que Deus está falando aqui. Eu não chamei vários, sabe? Porque já vem cheio de vício, cheio de si, cheio daquilo, cheio daquilo. Então eu não chamei vários, sabe? Porque dá um problema, dá uma dor de cabeça. Os caras que se acham, não é melhor chegar pianinho, humilde, porque Deus abate os soberbos e dá graça aos. Então Deus escolhe os humildes para aprender. Jogador de futebol. É difícil você pegar um cara que não passou pelos fundamentos e botar dentro de um campo, só se ele for cobra criada mesmo. Mas é complicado para você consertar. Inclusive eu acho que acabou com o futebol brasileiro isso, tá? Mas é como eu falei, tá? O futebol brasileiro hoje não é mais o futebol brasileiro porque a gente produz matéria-prima para a Europa. A gente não produz jogador de futebol brasileiro, a gente produz matéria-prima para a Europa, para jogar na Europa. Então o futebol brasileiro acabou por isso. O futebol brasileiro está acabando por isso. Porque nós estamos produzindo matéria-prima para a Europa. Tem que ser jogador tipo Europa. E não jogador tipo brasileiro. Aí está acabando com o futebol brasileiro. Porque o amor ao dinheiro é melhor vender para a Europa e ganhar dinheiro do que jogar aqui no Brasil. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas. Vamos terminar o versículo 26. Nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar o quê? Os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada. Como eu amo esse texto, sabia? Como eu amo esse texto. Deus pegou as coisas que não são para confundir as que.
Mas pegou como? Pegou as coisas que são do mundo, então ele pega as coisas que não são no mundo, para confundir as que são do, se são, se é, então Deus vai pegar alguém que não é, para confundir quem é. E aí eu te pergunto, você quer ser esse instrumento nas mãos do Senhor? A coisa que não é, a pessoa que não é, para confundir quem é? Ou você quer ser para ser confundido? Onde entra o texto que nós lemos inicialmente. Você já deveria ter morrido para os rudimentos. Foi para isso que Cristo te chamou. Para você que não é, para nós que não somos, confundirmos os que são. Sem nenhum aparato, sem nenhuma estrutura humana, sem nenhum suporte humano, não, mundano, do mundo, você que não é, você confundir quem é, deixar em confusão quem é. É para isso que Deus nos chamou. Ele nos chamou a igreja, Ele te tirou do mundo e disse: eu quero pegar você que não é, para confundir quem é. E eu não vou entrar em detalhes, espero que você entenda. Porque tem um monte aí fora que já é. E Deus quer pegar quem não é. Deus não quer pegar quem é. Deus quer pegar quem não é. Para quem confundir quem é. Esse é o propósito de Deus. Porque essa é que vai mostrar a diferença de Deus. É quem não é, confundindo quem. Mas como? Como? Como você é capaz de fazer isso? Como que isso aconteceu? Você não é nada. Qual estudo você tem? Nenhum. Mas como é que você consegue? Eu me manteve de estudar, passei 5 anos, 6 anos, 7 anos em Harvard, e você chega aqui simplesmente aquilo que eu não consigo resolver, você resolve. Mas como é que pode? É quem não é, confundir quem é. Não, mas lá eu estudei com os melhores, com os maiores, e tá, tem um aparato todo lá, aí você simplesmente chega aqui, onde você estudou? Não tenho faculdade não. Mas como você consegue? Poder de Deus. Aí para chegar alguém, tá, que é mais ou menos, tá, porque eu vou usar um texto da Bíblia. Quanto é que eu pago para conseguir isso? Não, isso não se paga. Você não pode pagar isso. Afasta de mim, filho do engano, porque isso não se vende, isso não se compra. Isso se recebe direto de Deus, boa dádiva e dom perfeito. Deus quer pegar quem não é, para confundir quem é. E Deus conta com você e comigo para isso.
Ele investiu pesado nessa faculdade aqui. Quem sabe a história da avó do apóstolo Estevão? Como foi que o apóstolo Estevão se converteu? Se converteu, como foi? Porque olhava para a avó, chegava na casa da avó, a avó não sabia ler, não estudou, e a avó lia a Bíblia. Dava outro livro para ela não lia. E aí ele chegava todo cheio de estudo, todo cheio daquilo, e a velha lendo na Bíblia. Não é possível. Quem não é, confundiu quem? Ou se rendeu, sim, ou se rendia, ou então, como? Essa velha não estuda, nunca estudou, mas quando pega a Bíblia, ela lê a Bíblia, vai dar outro livro, não lê. Como isso é possível? Irmão, eu vou dar uma de descrente, tá? Eu vou dar uma de descrente aqui com a voz da apóstolo. Eu acho que ela era igual o livro de Eli. Eu acho que ela já sabia que coisa chateada. Ela pegava aqui, está escrito, meu filho, tá. Senhor, me perdoa, tá? É teu poder. E confundia. E ele ficou tanto em confusão que ele disse: não é possível. Não é possível. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Em outra tradução está aniquilar. Aniquilar. Você sabe o que é aniquilar? Como eu vou traduzir? Aniquilar. Sabe? Aniquilar. Você não é nada. Ele pega as coisas que não são para aniquilar, para reduzir a nada as que são. Fala assim para a pessoa que está do teu lado assim. O pastor vai falar algo muito sério. Você está preparado para ouvir? Ou então se levanta e vai embora antes dele falar. Você está almejando as coisas que são e que serão aniquiladas, ou as coisas que não são, para aniquilar aquelas que são? Vou falar de novo, tá? Você tem aspirado, você tem desejado as coisas que são e serão aniquiladas por Deus, ou as que não são, para aniquilar aquelas que são? O que você tem aspirado? O que você tem buscado? O que você tem desejado? Porque as que são serão aniquiladas. Olha que Jesus Cristo falou, tá? Que se nós não clamássemos, as pedras clamariam em nosso lugar. Amém? Versículo 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se
Glorie-se. Glorie-se. Você sabe que está escrito isso? Sabe que está escrito isso? Está aqui, né? Mas isso aqui é uma reedição do texto de Jeremias. Não se glorie o sábio na sua sabedoria e o forte na sua força. Aquele que tiver que se gloriar, glorie-se no Primeira vez que eu ouvi esse texto, eu me lembro até hoje. Esqueci o nome do pastor Alto Grande, que veio aqui para Salvador da relação. Ele lê esse texto, eu nunca esqueci desse texto. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força. Aquele que tiver que se gloriar, glorie-se no Senhor. Depois você pega esse texto na Jeremias. Amém? Eu, meus irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande quê? Aleluia, tremor, que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiam em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em o que o apóstolo pregou, o apóstolo Paulo pregava, não tinha nada a ver com a sabedoria humana. Para que ninguém se apoiasse em sabedoria humana. Provérbios capítulo 3. O que é que diz lá? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas. Quem sabe que é se estribar aqui? Apoiar. Quem sabe que é estribo aqui? Hã? Hã? Não entendi. Ah, tá. Verdade. Também. Mas estribo é o lugar onde você se apoia para subir. O estribo é o lugar onde você se apoia. Então não se apoie no teu entendimento para subir. Não te apoie no entendimento humano para subir. Se você quer se apoiar para subir, para crescer, se apoie no meu conhecimento, porque você de fato vai crescer. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se você já morreu com Cristo para os rudimentos do mundo, não morreu? Amém? Amém? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Vamos ficar de pé? Aí esse texto vai assim, tá? No versículo 9, tá? Outro texto bastante conhecido. 1 Coríntios 2. Aquilo que os olhos não viram,
aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não penetrou em coração humano, Deus tem preparado para aqueles que... O que Deus tem preparado para aqueles que o amam, na faculdade você não aprende, você não recebe, porque o olho não pode ver, ouvido lá não pode ouvir, e coração de lá não pode receber. Deus preparou para aqueles que o amam. Você só recebe em outro lugar. Existe um lugar que você recebe aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Só existe um lugar onde você recebe. Eu não vou nem te dizer onde é esse lugar, porque eu acho que você sabe. Amém? Então ora. Ore para que Deus faça com você aquilo que nós aprendemos, se eu não me engano, na terça-feira da semana passada. Efésios capítulo 1. Abrir os olhos do nosso entendimento para que nós saibamos qual é a expectativa de Deus para o nosso chamamento. Ora, irmão. Tem uma sabedoria contida no meio da igreja que o mundo não pode receber. Tem um poder contido no meio da igreja que o mundo não pode receber. Tem dons reservados no meio da igreja que o mundo não pode receber. E esses dons e essas dádivas são perfeitas. Boa dádiva e dom perfeito. O mundo não pode receber. O mundo não vai receber, porque isso é advindo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus se manifesta no meio da igreja, irmão. É no meio da igreja que o Espírito Santo se manifesta. E Ele quer derramar os dons. A palavra nos diz: o mesmo Espírito dá este dom, visando um fim proveitoso. E dá este dom, o mesmo Espírito dá esse dom. O mesmo Espírito dá esse e aquele dom, visando um fim proveitoso. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, nós queremos ser cheios da sabedoria que vem lá do alto, cheios da sabedoria que aniquila a sabedoria do mundo, que anula a sabedoria do mundo. Espírito Santo de Deus, nos envolve com essa autoridade, nos envolve com esse poder. Nós precisamos, nós desejamos, nós queremos, porque nós precisamos mostrar para o mundo que o diferencial que está no mundo é a igreja. A igreja é a embaixada de Deus. A igreja é onde está a plenitude do poder de Deus, é onde está a plenitude da sabedoria existente. Em todo o universo está no meio da igreja. Aqui é oriunda a maior sabedoria, a maior autoridade, o maior poder que alguém pode almejar e conquistar. Espírito Santo de Deus nos faz entender, meu Deus, nos faz entender, abre os olhos do nosso entendimento, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Toca o nosso interior e nos move para que nós entendamos, Pai, que deveríamos ou devemos estar mortos para os rudimentos do mundo e nos abrir para a novidade de vida que o Espírito de Deus tem para cada um de nós. Eu ministro o poder dessa palavra sobre ti, eu te habilito embaixo da verdade dessa palavra, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós queremos nesta noite consagrar diante do teu altar os nossos dízimos, as nossas ofertas, os nossos votos. Recebe-os no teu altar, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Eu creio, irmão. Eu creio. Eu faço minhas palavras do apóstolo Paulo. Amém. Antes de te despedir. Buscai
com zelo, com afinco, os melhores dons. Os melhores dons. Amém? Levanta a tua mão e declara: eu saio daqui nessa noite, marcado pelo sangue do Cordeiro, selado e envolvido pelo poder da aliança, alimentado e sedimentado por princípios espirituais que vêm do altar do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça a face dele sobre o teu rosto, Ele tenha misericórdia de ti, Ele levante o rosto dele sobre ti, Ele te dê a paz. Vai em paz. Eu te amo, Jesus. Tchau, tchau. Glória a Deus pela tua vida. Te espero aqui quinta-feira, vigília. Venha para a casa do Senhor, em nome de Jesus.